Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre as características gerais das arqueias, né? Naquele vídeo vocês tiveram uma ideia sobre como surgiram as espécies, mas a gente ainda não trabalhou um pouco das características que fizeram com que esses micro-organismos fossem divididos em um domínio só para ele, né? Então, vamos aprender um pouquinho sobre as características gerais. Então, eu preparei uma apresentação com algumas coisas sobre o histórico, né, do descobrimento dessas arqueias do ponto de vista mais científico, e também a gente vai ver as características que definem esse grupo separadamente do domínio Eubactéria, ok? Então vamos lá, seguindo. Bom, então nós sabemos que as bactérias, de uma maneira geral, elas são agrupadas como procariontes e que existem, né, diferenças bastante importantes do grupo dos eucariontes, certo? As arqueias também entram então no grupo dos procariontes, porém elas carregam muitas características do grupo dos eucariontes, e essa foi uma das razões pelas quais esse carinha aí, né, o Royce, Carl Royce, propôs então em 1977 que existisse então um novo domínio para as arqueias, certo? Bom, as arqueias elas possuem um metabolismo quimiotrófico, né? Onde elas buscam fontes de energia através de compostos químicos, e isso nós já vimos, né? Vocês já conhecem bastante com relação às bactérias de uma maneira geral, certo? E a gente vai entender um pouquinho, né, desse metabolismo delas mais adiante. Bom, as arqueias são chamadas de extremófilos, né? O que significa extremófilo? Traduzindo, né, em poucas palavras aí, são micro-organismos que crescem em extremos. Mas a gente pensa do nosso ponto de vista, né? Extremófilo, extremos para nós. Só que elas estão adaptadas, elas estão totalmente preparadas para crescerem num ambiente diferente do que a gente está acostumado. Então, na verdade, para elas, do ponto de vista das características gerais, elas não têm um ambiente extremo, né? Elas vivem um ambiente para o qual elas são adaptadas. Então, esse termo extremófilo é bastante utilizado, porém, essas interrogações aí, né, que eu coloquei para vocês, denotam que, na verdade, isso depende do ponto de vista, certo? Então, a separação dos reinos foi na década de 70, né? Aqui está a referência bibliográfica para que vocês possam consultar, caso queiram ler na íntegra, né, a publicação, certo? E então, desde então, a gente tem essa leitura, né, essa visualização de 3 domínios, certo? Bom, então tá aqui a árvore filogenética, né? Onde a gente tem aqui nesse quadradinho rosa o possível ancestral comum, né? Que nós vimos lá a célula primordial, né? E vocês vejam que o domínio arqueia, na verdade, ele se encontra num ramo que direciona para eucária, né? Para os eucariontes, tá? Então, eles distinguiram em algum momento da vida, mantiveram algumas características, mas distinguiram em algum momento da vida de uma maneira muito importante, né, das bactérias. Então, não tem como realmente manter mais as arqueias dentro do grupo das bactérias, né? Filogeneticamente falando, elas estão então aqui em marrom, né, nessa figura, e aqui nós temos a primeira descrita, né, que na verdade segue um grupo bastante restrito que nós vamos trabalhar, tá? Então, ela tá aqui entre
aspas, porque ainda não é considerado um filo propriamente dito pela quantidade de espécies que foram descritas dentro desse grupo, ok? Bom, aqui nós vemos também algumas classificações que nós vamos trabalhar, né? E que estão divididas aqui por cores. Então, dentro do domínio arqueia, nós temos arqueias que têm como características de extremo a hipertermofilia, que é o que está em vermelho, algumas que apresentam hipertermofilia e juntamente a sobrevida em extremos de pH, então ela está aqui em vermelho e roxo. Outras que apresentam, além do extremo de pH, a temperatura mais próxima do normal para nós, né? Que é o que a gente chama de termófilos, ok? E outras que apresentam um crescimento em extremos de salinidade, que são as halófilas, ok? Então, nós vamos ver que existe vários grupos que podem apresentar mais de uma característica de extremo dentro dessa classificação, ok? Bom, o primeiro isolamento foi feito nesse lago, né, no Parque de Yellowstone, lá em Utah, nos Estados Unidos. Esse lago ele tem uma temperatura de 71 graus Celsius, né, então são micro-organismos de termófilos a hipertermófilos. Ela tem uma vazão de 2.000 litros de água por minuto, então é um lago que tem bastante movimentação, né? As bordas dele contém uma coloração que está relacionada também à presença desses micro-organismos, então são pigmentos carotenoides, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. E esse lago, então, tem essas dimensões, né? No Parque de Yellowstone, que nessa foto vocês conseguem visualizar um pouquinho melhor, né? Então, tem alguns geysers, né? Mas em volta a vegetação é bastante comum para a região, né? E não tem nada de anormal, vamos dizer assim, ou de extremo nesse ambiente, a não ser a temperatura e a vazão de água que acontece nesse local. Também lá em Utah, né, nos Estados Unidos, nós temos o Great Salt Lake, que é um lago 10 vezes mais concentrado que a água do mar, né? Isso foi publicado nessa revista Microbe em 2006. E nesse lago, não sei se vocês conseguem perceber, existe também os pigmentos azulados, né, ou roxeados, ok? Aqui dá para ver também com mais clareza, relacionados então com a presença de proteínas que fazem com que essas arqueias utilizem a luz para o seu metabolismo. Então, são arqueias que basicamente fazem um processo semelhante ao que as plantas realizam, né? A fotossíntese. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Também temos outras que crescem em extremos de temperatura e pressão. Isso aqui é o que a gente chama de fumarola negra, né? Esse local é sobre pressão elevadíssima, é no fundo do mar, né? Então, mais de 100 graus, 2.600 metros abaixo do nível do mar, né? É uma fenda hidrotermal. E nesse local, então, foi isolada essa arqueia chamada Methanococcus janaci, ok? Então, temos mais um exemplo aí de descrição. No Canadá, ou melhor, na Califórnia, né? Nós temos minas nas montanhas de ferro e nessa mina também foi encontrado alguns micro-organismos. Estão vendo aqui a pesquisadora coletando, né? Esses micro-organismos que cresciam então em rochas contendo altíssimo teor de arsênico, zinco e cobre, né? Como se fosse um ácido de bateria. Então, vejam que são bactérias, ou melhor, são arqueias, né? Que suportam um extremo de acidez, né? E elas formam, então, biofilmes, uma coloração rósea, né? Como dá para ver aqui nessa foto, e elas ficam boiando, então, nesses ambientes. E aqui eles descreveram dois gêneros, o Leptospirillum
e o ferroplasma. Então, o artigo traz o termo extremófilos campeões. Bom, então a gente já conheceu um pouquinho sobre esses tais extremos, né? E agora a gente vai falar um pouco da morfologia e das estruturas, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de formas que essas arqueias podem adquirir, né? Nós temos o formato estrelado, nós temos o formato quadrado, então aqui a estrela, aqui o quadrado, né? Mas também nós temos formatos tradicionais, como aqueles que a gente já conhece das bactérias, que são os cocos e os bacilos. Então, elas podem adquirir diferentes formas um pouco mais variadas, né, do que as bactérias. Bom, comparando a estrutura celular de bactéria e arqueia, nós temos algumas estruturas, alguns componentes, né, que vão ter diferença entre as bactérias e as arqueias, ok? Então, nós vamos falar da parede celular, nós vamos falar da membrana celular, nós vamos falar dos flagelos e nós vamos falar também do metabolismo como um geral, tá? Material genético é semelhante, mas tem algumas características de eucariotos, então não entra aqui nessa diferença entre arqueia e bactéria. Ribossomo é igual de bactéria e funciona igual também o mecanismo, né, de leitura do material genético. E a cápsula, aí nesse caso, ela não está presente nas arqueias, né? Ela pode ser encontrada na bactéria, mas ela não está presente nas arqueias. Bom, então aqui eu listei, né, as principais características que nós encontramos para diferenciar as arqueias das bactérias. Então, as arqueias apresentam uma organização celular procariótica, a gente já havia falado sobre isso, porém, a organização do genoma, a expressão dos genes, né, a forma como os genes são expressos, a composição da célula e a filogenia, ela segue o princípio dos eucariotos. A membrana celular é também composta por lipídios, porém esses lipídios eles estão associados, integrados entre si, através de ligações glicerol-éter. A parede celular é bastante rara nas arqueias, né, diferente das bactérias, quase 100% possui. Porém, quando ela está presente, ela apresenta o que nós chamamos de pseudopeptídeo glicano, que é uma estrutura semelhante, mas não igual aos peptídeo-glicanos presentes nas bactérias. Então, a gente diz que as arqueias não possuem peptídeo-glicanos. O cromossomo é único e na maioria circular, então isso daqui é uma característica em comum com a bactéria, né? Apresenta proteínas associadas ao DNA, e isso é uma característica eucariótica, as bactérias não possuem estonas. E o flagelo é sem estruturação, né? A gente vai ver algumas imagens, também diferente do que a gente observa nas bactérias. Então, a gente vai ter agora uma visão geral das arqueias e depois a gente vai comparar com o que a gente vai trabalhar lá no domínio das eubactérias, né? A gente retoma, então, essas características novamente quando estiver falando das bactérias. Outro quadrinho interessante que eu encontrei na internet, né? Ele mostra a questão da membrana nuclear, então ausente, né? Como é o que a gente já comentou, por serem procarióticas. Os ribossomos são iguais, como a gente já havia falado também, né? E na parede celular, né, quando presente, ok? Lembrando que a maioria não possui, a bactéria apresenta mureína e as arqueias não apresentam, tá? Então, os lipídios aqui a gente já havia comentado, né? Síntese de proteínas não é inibida por antimicrobianos, então, como a gente usou o exemplo aqui, o cloranfenicol e a streptomicina, então ela não tem essa ação sobre a parede, sobre as membranas, sobre as proteínas das arqueias, né?
E já a toxina diftérica, ela já consegue inibir a síntese de proteínas, o que não aconteceria, por exemplo, na bactéria. Bom, então essa é uma estrutura química, né, tridimensional, para a gente ter uma ideia de como funciona a diferença entre a bactéria e a arqueia. E a gente consegue observar que a estrutura do peptídeo glicano é bastante complexa, né? Então, ela apresenta ligações peptídicas cruzadas entre os resíduos de N-acetilmurâmico, enquanto que nas arqueias, do lado direito, a gente observa pseudopeptídeo glicano, né? Que então apresenta ligações cruzadas com resíduos de N-acetiltalosaminurônico. Então, é um outro lipídio, né, associado aí, tá? Na membrana, como eu já havia comentado, nós temos ligações dos lipídios, né, ramificadas, ok? Então, aqui na arqueia a gente observa, né, essa diferença, bastante ramificado o lipídio da cadeia lateral. E, além disso, as ligações são do tipo éter. Então, o glicerol se liga a essa cadeia lateral com uma ligação éter, enquanto que nas bactérias a gente observa uma ligação lipídica através do tipo, né, éster. Lembra lá que eu falei que algumas bactérias vivem em ambientes hipersalínicos? Elas possuem proteínas que facilitam o uso, né, da luz que incide e dessa capacidade de sobrevivência em ambientes hipersalínicos e produz uma bomba de prótons, né? E com isso, então, ela vai fazendo a sua produção de energia, como se fosse uma fotossíntese, tá? Então, essa daqui é a chamada proteína bacteriorhodopsina, apesar do nome bactério, está presente apenas em arqueias, ok? Essa bactéria rhodopsina, que é essa proteína aqui ilustrada tridimensional, ela consegue, então, ser ativada, né, através da luz e gera, então, a energia para o meio intracelular, né, para o espaço intracelular. Então, aqui é do lado de fora, é extracelular, aqui é do lado de dentro, é o citosol. Então, uma vez que essa proteína é ativada, ela consegue, então, gerar a energia para essa célula. Os flagelos não são estruturados, então vocês observam aqui nesses quadradinhos verde, tem uma interrogação, né? Isso indica, então, que não tem a estruturação que nós vemos nas bactérias, tá? Então, esse flagelo ele pode ser perdido a qualquer momento e ele pode, a bactéria pode deixar de ser flagelada e isso impedir a sua motilidade, dependendo da situação onde ela se encontra. Na maioria das vezes, esse flagelo que nós acabamos de explicar, ele está relacionado mais com a adesão, né? Então, nessa figura, vocês estão vendo uma espécie de arqueia chamada Pirococcus furiosus, né? Essa espécie foi descrita em 2006 e foi descrito essa característica do flagelo, né? Ser multifuncional, então além da locomoção, né, da natação, como está dizendo aqui no artigo, na referência bibliográfica, ele também está relacionado à adesão a diferentes superfícies e ao contato célula-célula entre uma arqueia e outra, né? Lembrando que as arqueias, elas não fazem agrupamento, então muitas vezes elas têm algum contato entre uma e outra, e isso se dá através do flagelo. Bom, então, a partir dessas características gerais, depois a gente vai estudar uma a uma nesses subgrupos, surgiram então a necessidade de se fazer, né, alguns grupos, algumas famílias aí dentro dos filos, né, que englobam as arqueias, ok? Então, eu vou falar rapidinho sobre os subgrupos, porque depois a gente vai trabalhar as características mais detalhadas, algumas espécies,
nos seminários, certo? Então, eu vou passar, né, num geralzão para que a gente possa conhecer por que elas foram divididas. Então, nós temos as arqueias metanogênicas. As arqueias metanogênicas vivem em ambientes anóxicos, ou seja, sem oxigênio, né? Então, elas são arqueias anaeróbias, ok? Possui uma importância muito grande em saúde ambiental, de saneamento ambiental, desculpem, porque elas estão relacionadas com a degradação, né, de resíduos orgânicos, tá, no ambiente. Então, é muito utilizado para a produção de gás metano, é muito utilizado no tratamento de resíduos de água e esgoto e na geração de biogás. As halófilas extremas, né, que nós vimos lá, que utilizam a bactéria Rhodopsina, elas estão em ambientes, então, muito concentrados do ponto de vista de sal, né, sais de sódio, sulfatos, e o pH ligeiramente alcalino, ok? Então, elas utilizam a bactéria Rhodopsina, como eu já havia comentado, como estímulo, né, para a produção da sua própria energia. Hipertermofílicas, então, crescimento em temperaturas extremas, ok? Aqui é um X, né, gente? Sendo que o ótimo de crescimento é acima de 80 graus. Então, a gente observa solos e águas geotermais contendo enxofre, sulfetos, né? E, em muitos casos, fendas termais vulcânicas, como aquela fumarola negra que eu mostrei para vocês, certo? Como nesses ambientes o oxigênio é bastante escasso, então nós consideramos as hipertermofílicas como anaeróbias obrigatórias, né? Então elas utilizam compostos de enxofre para o seu metabolismo, para a sua respiração. E hoje elas têm uma grande importância para o uso em biologia molecular, porque foi a partir das hipertermofílicas que foi extraído a enzima TAC polimerase, que é uma enzima bastante importante para a amplificação do material genético, né? Então, foi o termo TAC, vem do nome da espécie, da arqueia termos aquáticos, né? Então, foi dado a partir da espécie para o qual essa enzima foi extraída. Temos ainda alguns grupos não formais, ou seja, não são considerados por todos os autores, mas estão relacionados também com resistência. Então, temos aí dois gêneros, o Deinococcus e o Rubobacter, que são resistentes a radiações. Então, eles foram já isolados, identificados em ambientes com doses elevadíssimas de radiação, né, tanto gama como ultravioleta. Então, submetidas a essas condições até artificiais, né, que não estão presentes em ambientes terrestres, e elas demonstraram uma capacidade altíssima de reparo do DNA, né? Então, elas conseguiram suportar nessas agressões causadas pela radiação e pela extremo de secura que aparece, então, nesses ambientes, né? Sejam eles naturais ou artificiais. Outra característica interessante das arqueias, e quando a gente fala em extremófilo, a gente acaba deixando de pensar nisso, é que as arqueias elas estão constantemente em contato com outros organismos, né? Tanto com micro-organismos como com organismos superiores. Então, nós temos as arqueias presentes no rumen de animais ruminantes, nós temos as arqueias formando biofilmes, né, no ambiente onde a gente utiliza, nós temos a endossimbiose com esponjas, nós temos a sua aplicação em tratamentos de resíduos de água e esgoto, como é o caso lá das metanogênicas, né, que eu acabei comentando com vocês, né? Então, nós temos uma interação muito grande, um uso, né, um aproveitamento muito grande das arqueias que pode ser realizado no nosso ambiente, certo? Então, há possibilidades, né, desde que se invista nessas pesquisas, de utilizar esses micro-organismos no ambiente para vantagens. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de trabalhos que foram realizados
mostrando então essas relações, né? Aqui mostra a presença das arqueias no ambiente ruminal, né? De acordo com o tipo de dieta dada para um grupo de animais. Então, foi identificada a presença de arqueias nesse ambiente ruminal, né? O rumen ele funciona mais ou menos como um saco, né, pessoal? Onde a gente tem a presença de gases, né? Então, a produção de gás metano. Até se brinca bastante que o Brasil é um dos países que mais tem culpa na camada, no buraco, na camada de ozônio, né? Porque nós temos uma produção de gado muito extensiva, então esse gado acaba liberando gás metano e um dos principais buracos da camada de ozônio está em cima da América do Sul, né? Onde nós estamos, ok? Aqui é o exemplo da formação do biofilme, né? Para quem nunca ouviu falar esse termo, é um aglomerado, né, de espécies microbianas que se aderem a um substrato, como está mostrado aqui, crescem, se multiplicam em comunidade, né, e se dispersam, ok? Então, aqui é uma foto de microscopia eletrônica e dá para ver que são vários micro-organismos diferentes, né? Pelo formato que a gente consegue identificar, alguns bastões, alguns cocos, outros formatos também, né? Bacilos, ok? E esses biofilmes podem, então, conter as arqueias. Outro exemplo de associação são com as esponjas, né? Marinhas, os poríferos. Então, nessa foto desse trabalho, vocês conseguem identificar algumas espécies de arqueias, tá? Aqui a gente tem a Hymeniacidon heliófila e a Polymastia janeirensis, ok? Então, duas espécies aí de arqueias associadas a esponjas. Outro exemplo é o uso das arqueias metanogênicas na degradação do lodo, né, do esgoto. Então, nessa foto, se utilizou diferentes cores para identificar as espécies microbianas, e o que está em verde, né, apontado por essa setinha aqui, a gente identifica como as arqueias, ok? Então, esse trabalho foi publicado em 2000, né, falando sobre os biofilmes microbianos, e mostra a presença de arqueias metanogênicas nesse local. Ok? Então, a gente teve uma visão geral, né? Não falamos de gêneros ou grupos especificamente, porque isso nós vamos ver nos seminários, mas vimos um pouquinho de cada um dessas resistências, né, que existem nas arqueias, ok? Então, assim, pessoal, na sequência, o que nós vamos fazer? Então, vocês têm agora a tarefinha ler essa monografia, né, intitulada Filogenia dos Seres Vivos, Domínio Arqueia. Tá em espanhol, mas tá bem fácil de ler, não tem erro, tá? Vocês vão conseguir ler facilmente. Tem aqui o link para vocês acessarem, né? Se caso tiver alguma dificuldade, me avisa. Eu tenho o arquivo também. Posso até colocar lá no AVA, sem problemas. E aí vocês vão responder as questões sobre a filogenia que eu vou colocar para vocês lá na pasta do AVA, tá? Uma pasta chamada Tarefas. A leitura e a resposta das questões será para a discussão que vai ser realizada na próxima semana, dia 31, na próxima terça, ok? Concomitante a isso, nós vamos então agora fazer a divisão dos grupos para o seminário, né? Então, vocês, se a gente já tiver feito, né? Então, cada grupo vai trabalhar com o tema sorteado e vocês vão usar esse material também e vários outros que vocês possam ter acesso, né? Qualquer referência científica que vocês podem ter acesso. E vocês vão preparar um seminário no formato de vídeo, né? Como esse, pode ser o mesmo esquema desse que eu tô fazendo para vocês, né? Gravando no YouTube,
gravando no PowerPoint e colocando no YouTube. E esse vídeo vai ser projetado durante a aula do dia 14. Então, a gente vai conhecer um pouquinho, né, dos grupos de arqueias, né? E vocês vão apresentar, então, sobre eles, tá? Então, essa apresentação vai ser no dia 14, ok? No dia 7, a gente vai seguir a programação lá do nosso cronograma e a gente vai falar um pouquinho dessa filogenia, né? E também da classificação e nomenclatura que essas arqueias seguem, para conhecermos um pouco da trajetória aí, né, dessas arqueias do ponto de vista evolutivo, ok? Então, finalizamos a aula de hoje, né? Qualquer dúvida durante as nossas aulas, sigam pelo chat. Fora das nossas aulas, mandem por e-mail, ok? Beleza? Finalizamos então agora.